Queria convidar a igreja para uma pequena meditação no Salmo 118. Salmo 118. Por um salmo nós não vamos ler o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119, conhece? Maior capítulo da Bíblia. Salmo 119, ele contém 176 versículos. E é uma bênção, Salmo 119. Mas eu queria trazer aqui para a igreja uma meditação que parte dela está no Salmo 118. Salmo 118 diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, nova vida. Amém, glória a Deus. 15, versículo 5. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedaçarei. Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutastes e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isso, maravilhoso é aos nossos olhos. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. E o último versículo diz: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Esse é um salmo muito poderoso, meus irmãos. Esse salmo, ele tem algumas características que são interessantes. Esse salmo, ele começa com um versículo e termina com outro versículo que tem o mesmo conteúdo,
Versículo 1 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o 29 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Por isso, nós também dizemos aqui, não somente a casa de Israel, não somente a casa de Arão, não somente os que temem ao Senhor, mas a Nova Vida Atos. E você que está em casa, você pode dizer: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele é bom, Ele era bom e será bom. A sua benignidade dura para sempre. Ele não foi bom, Ele não é bom pontualmente. Ele é bom. É um estado do Senhor. E esse salmo revela que é um estado que dura para sempre. Aquele Senhor que foi bom com o povo de Israel, Ele também é bom hoje com a sua igreja. E Ele também é bom hoje com você, comigo, com a sua família, com todos aqueles que o adoram, todos aqueles que o buscam, todos aqueles que o temem, como diz o versículo 4. Essa é a primeira característica. A segunda característica interessante é que ele faz parte de um conjunto de salmos que o povo de Israel usava nas grandes celebrações. Eles sempre recitavam, eles cantavam esses 5 salmos: 113, 114, 115, 116, 117, 118, são 6. 113 ao 118. E eles recitavam, é o chamado Hallel. E o 118 faz parte disso. E eles sempre cantavam. E aí vem a terceiro ponto e curiosidade, ele está no versículo 25. O versículo 25 diz: salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Ele diz: salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor, te pedimos. Alguém conhece essa frase de outra maneira, em outra língua, em outra... Você sabia que uma palavra só, ela diz tudo isso? Uma palavra só em outra língua diz tudo isso que nós lemos em português no versículo 25? Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor, te pedimos. Quem sabe qual é a palavra? Vou dar uma pista. Tem uma irmã da igreja que tem esse nome. Quase. Graça é um nome muito bonito, e a graça de Jesus que nos salvou. É da outra palavra. Existe um nome que traduz tudo isso. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor, te pedimos. É uma curiosidade. Sabe qual é o nome que traduz isso, que você já ouviu em músicas, você já ouviu em celebrações? Socorro. Nome não é socorro, mas da outra pregação, porque o Senhor Deus, Ele nos socorre, é o nosso socorro, bem presente nas nossas lutas e tribulações. Meus irmãos, hosana. Hosana nas alturas. Hosana. E a dela é com O, né? A palavra é com H, exatamente. Essa palavra, hosana, ela é o versículo 25. Então, o versículo 25 ele foi traduzido. E a palavra hosana significa salva agora, ajuda agora, salva, por favor. Interessante. Esse versículo, esse ponto desse salmo, ele era proclamado pelo povo de Israel nas grandes celebrações. E ele foi proclamado também quando Jesus entrou na sua entrada triunfal em Jerusalém. E foi pregado agora quarta-feira pela pastora Alana, aqui na quarta, fez uma breve pregação e ela citou isso. Inclusive, segundo alguns costumes romanos, esse é o dia
de Ramos, sexta-feira, não, perdão, domingo, nós estamos em um momento onde muito próximo da paixão de Cristo, que é muito próxima do momento onde Cristo entrou em Jerusalém, a entrada triunfal. Lá ele entrou em Jerusalém, lá ele curou vidas, mas também lá ele também foi criticado. E daquele momento em diante, começa uma grande levante contra Jesus. Depois do seu ministério público, de vários anos, 3 anos públicos, quando entrou em Jerusalém, foi como se tivesse entrado na maior mídia que tivesse, na maior canal televisivo que tivesse, na maior praça que tivesse, porque ali era o centro de tudo. Mas quando ele entra em Jerusalém, antes de entrar, ele diz aos discípulos, por favor, vocês vão até o ponto X, lá tem 2 jumentinhos, e você vai trazer, e eu vou entrar em Jerusalém montado em um jumento. E ele entrou. E eles entregaram suas vestes, colocaram em cima do jumento, e à medida que ele passava, o povo balançava, né, os ramos de plantas, alguns dizem que tinham palmeiras, e outros também pegavam parte de suas vestes, colocavam no chão, e ele passava ali. Uma entrada triunfal, de muita glória. E o que é que eles diziam? Hosana, Hosana. Nas alturas. Isso está registrado em Mateus 21 e também em todos os evangelhos, todos os 4 evangelhos. Mas nós vamos chegar lá. Então, meus irmãos, Hosana é isso, interessante, igual essa palavra aqui que nós estudamos no acampamento, avodá, que significam 2 coisas, quem pode dizer? Adoração e serviço, é o trabalho do Senhor. A palavra Hosana, ela também contém 2 elementos. A palavra Hosana é feita de 2 palavras. Eu não sei como se pronuncia, mas a primeira é Osha, H-O-S-H-A. Salva, ajuda, liberta. E o segundo é Enha, que é suplicamos, rogamos, pedimos. Por isso é salva, ajuda, liberta, nós te pedimos. E a palavra Hosana significa isso. 2 elementos. É oração, súplica. Ele tem relação com a oração, com a súplica. Porque você está dizendo, Senhor Deus, me salva. Senhor Deus, me ajuda, me liberta. Você está falando com Deus. E o segundo, ele tem relação com louvor. Porque o Senhor é digno de ser louvado, adorado. Você só pede ajuda a quem você crê que pode te ajudar. Senão você não pediria ajuda. E essa palavra contém esses 2 elementos que são chave para muitas coisas. Se você for perceber, Jesus entrou em Jerusalém diante de louvor, e esse louvor, essa adoração, não era somente uma adoração comum, era uma adoração e uma súplica. Ao chegar lá, no templo, ele fez 2 coisas, como foi pregado na quarta-feira. Ele fez uma limpeza no templo. Ele encontrou pessoas fazendo mercado, fazendo negócio no templo. E ele disse, aqui não é lugar de negócio. Aqui não é um covil de ladrões. Aqui é uma casa de oração. E ele restaurou o significado do templo. E ele foi muito enfático, ele foi muito forte. E aquelas pessoas foram expulsas dali, porque aquilo que o templo representava já não representava mais. As pessoas iam para fazer negócios. Vendedores de animais que eram usados para sacrifício. E ali as pessoas não iam mais para o templo para falar com o Senhor, orar com o Senhor, pedir ao Senhor, mas sim para fazer comércio.
E aí o Senhor Jesus fez uma limpeza no templo. E a segunda coisa que ele fez, e isso tem relação com o templo como casa de oração. Todos aqueles que se chegaram a Jesus pedindo, salva-me, liberta-me, ele libertou. Ele curou cegos e coxos naquele lugar. Então, houve cura dentro do templo. Talvez naquela época, há muito tempo, não tivesse uma cura dentro do templo. Você já pensou nisso? Os templos foram perdendo a sua essência. Não eram mais casa de adoração, não era mais casa de oração, não era mais o lugar onde eu encontraria o Senhor. Ali virou um lugar onde homens se encontravam com homens e faziam um comércio. Era um lugar de coisas da terra, deixou de ser lugar de coisas do céu. Sabe qual é a minha oração, meus irmãos? É que esse ajuntamento aqui nunca deixe de ser um lugar de coisas do céu. Muitas pessoas vão à igreja, vão aos cultos por outras motivações. Eu vou ver meu amigo, vou ver minha amiga, vou encontrar a minha outra metade. Eu vou pedir ao Senhor o meu carro, vou pedir ao Senhor minha casa. Às vezes é uma motivação material. Mas o Senhor quer contigo não é uma religiosidade, não é que você cumpra algum rito religioso, uma prática religiosa. Poxa, eu vou, em 2023, todos os domingos eu estava aqui presente. Não é somente isso que o Senhor quer de você. O Senhor quer muito mais do que isso de mim e de você. Quando nós vamos à sua presença, nós encontramos Ele. É o próprio Senhor que nós vamos encontrar. É quem Ele é. E assim nós descobrimos também o que Ele pode fazer em nossas vidas. O fato é que as pessoas não têm ido mais aos templos para encontrar o Senhor. E os templos modernos, os cultos modernos, têm muitos elementos. Tem fumaça, tem luz, tem louvor, tem tudo. Mas, será que ainda são casa de oração? Lugar de cura, lugar de milagres, lugar de transformação, lugar onde eu encontro efetivamente o Senhor, o lugar onde você encontra o céu na terra. É isso que nós precisamos promover aqui nesse lugar. E não depende somente dos pastores que estão aqui, dos ministros que estão ali, depende de cada um. Porque quando Jesus entrou em Jerusalém, alguns o adoravam, outros o criticavam. Quando Jesus entrou no templo, alguns o adoravam, outros o criticavam. De que lado você está? Interessante, meus irmãos, é algo muito curioso que aconteceu. Sim, agora eu vou pedir para você sair do Velho Testamento e ir ao Novo Testamento, agora em Mateus 21, na entrada de Jesus em Jerusalém, certo? E esse trecho, ele narra isso. Mateus 21 diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores
e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito ao que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Fazendo referência ao Salmo 118, que faz parte dos conjuntos de salmos que eles cantavam nas celebrações. Ali, naquele momento, eles entenderam que era um momento de celebração, de louvor, de adoração, de glória. O rei estava entrando e eles pediram: salva-nos, ó rei dos reis. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? Alguns o conheciam, outros não o conheciam. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E eles chamavam Jesus de profeta. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, todos. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras e os dos que vendiam as pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertida em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Esse é o momento onde Jesus cura, versículo 14. É o momento onde o templo é restaurado. A palavra do Senhor é a presença de Deus, as curas, os milagres, a transformação vem quando o templo vira o templo novamente, quando o templo vira casa de oração. E isso tem relação com esse lugar, mas também tem relação com você, individualmente, porque você é templo. Você é templo. E muitas vezes, o mundo, o inimigo de nossas almas, quer te transformar em uma coisa qualquer. E quer comercializar até você. E alguns jovens começam a consumir drogas, acham que estão consumindo drogas, mas as drogas estão o consumindo. Alguns homens vão para o álcool, acham que estão consumindo álcool, as bebidas, mas as bebidas, a médio e longo prazo, certamente o consumirão. Os consumirão, esses homens, esses homens. O fato é, o propósito de Deus é transformar você em templo, porque o Senhor quer morar dentro de você, e Ele quer restaurar isso em você e em mim. Não somente restaurar o culto, não somente restaurar a presença dEle nos cultos, nas igrejas que são dEle, mas também restaurar individualmente em cada um a presença dEle em nossas vidas. Nós, como templo do Senhor, nós também somos casa de oração. Nós conduzimos o Senhor, por sermos templos do Senhor, conduzimos o Senhor para onde nós formos. Onde você for, você pode conduzir a presença do Senhor. E essa é a vontade do Senhor, é que nós possamos restaurar o templo em nós, assim como Ele quis restaurar o templo ali. Não é mais covil de ladrões, volta a ser templo. 14, Ele agiu, transformando o templo em templo, e Ele curou pessoas ali. 14, cegos e coxos foram curados. Mas, lamentavelmente, o 15 registra que os principais sacerdotes, os escribas, viram as maravilhas, mas criticaram, indignaram-se. Enquanto os meninos clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi. Olha aí a situação. Duas classes, categorias de pessoas. Principais sacerdotes e escribas, indignados, criticando. Meninos adorando, louvando, dizendo Hosana ao filho de Davi. Muito impressionante, porque isso, meus irmãos, é um paradoxo. Por quê? Porque não seriam os mestres que deveriam reconhecer que Jesus era o Senhor? Já os escribas, por exemplo, os mestres da lei, os sacerdotes, aqueles que faziam e conduziam no templo todos os procedimentos
sagrados. Eles conheciam a palavra, mas eles não conheciam, não reconheceram Jesus. Mas pasmem, os meninos não conheciam talvez a palavra, como os fariseus conheceriam, como os escribas, mas eles reconheceram a Jesus. Você já percebeu isso? É o momento onde você percebe e entende que nesse momento a criança vê Jesus e entende quem é Jesus, enquanto o sábio daquela época não vê Jesus, não entende quem é Jesus. E eu penso, e estava até compartilhando com a Juliene, será que hoje em dia nós ainda temos essas categorias na nossa igreja? E eu espero que eu não esteja na categoria dos sábios entendidos, porque nesse momento eu quero ser menino. Quem quer ser menino, quem quer ser criança nesse momento? Eu prefiro ser menino e criança e ver Jesus do que sábio, sacerdote, escriba e não conseguir ver Jesus. Aquelas pessoas estavam indignadas, criticando. Isso acontece até hoje, meus irmãos. Às vezes a gente está num culto e alguns estão vendo Jesus, estão adorando Jesus, estão clamando a Jesus, e outros estão lá do outro lado criticando, não estão vendo. Ah, não, o culto está ficando tarde. Ah, não, aquele que está pulando demais, aqui está gritando demais, aquele está desafinado. Mas não percebe que ali existe um clamor, existe uma adoração. O anjo de Deus está sendo movido, o Senhor percebeu, ele veio, ele está movendo anjos para transformar, para adorar, para mudar a situação de pessoas que adoraram ao Senhor, que temem ao Senhor, pessoas que clamaram, Hosana, filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Os meninos clamaram, Hosana ao filho de Davi, porque eles viram que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, que também chamado de filho de Davi, porque ele vem da descendência de Davi. Sabe, às vezes a gente está estudando a palavra, alguns estão preenchendo as bolinhas, né, como a Juliane sempre fala. Nós entregamos anualmente um plano de leitura bíblica, alguns, e tem bolinhas, você cada dia vai preenchendo e vai ticando ali a cada versículo que você lê, capítulo. Mas não adianta você ler a palavra inteira se você não percebe a presença de Deus. Não adianta você ler a palavra se você não está diante do Deus da palavra, aquele que escreveu a palavra. Não adianta também você ler a palavra se essa palavra não entra em você, não faz parte de você. E logo após você ler essa palavra não entra em você. Sabe quando você, na Santa Ceia, recebe aquele pão? Aquele pão, ele representa Jesus, né? Jesus diz, olha, eu sou o pão, este é o meu corpo. Aí você come aquele pão, e aquele pão começa a fazer parte de você. Você digere aquele pão, ele vai para o seu sangue, ele faz parte de você, e não se sabe o que é pão, o que é mais você, porque ele foi digerido por você. Isso também acontece com a palavra. Quando você lê a palavra e medita na palavra, aí ela entra em você e vira vida. A palavra precisa ser digerida, como o pastor Walter aqui me ajudou. Por quê? Porque a palavra faz isso em mim e você. Não pode parar no primeiro processo só ler. Nós precisamos que a palavra entre em nós. Porque Jesus era conhecido como a palavra. João, ele descreve Jesus como o verbo. Aquele que se fez carne. A palavra encarnada. É como se toda essa palavra, tudo que se diz aqui, se transformasse em uma pessoa. E essa é Jesus. E nós precisamos também ser esse tipo de palavra encarnada. À medida que nós lemos a palavra, o Senhor vai fazendo um trabalho em nós, nós ficamos mais parecidos com Ele, mais parecidos com Jesus. E esse é o nosso objetivo. Amém?
interessante, quando eu estava vendo uma reportagem sobre a alfabetização de adultos. E o professor, o agente educacional, ele revelou o grande desafio da alfabetização de adultos. Alguns aqui trabalham com alfabetização de crianças. Eu não sei se nós temos aqui alguém que trabalha com alfabetização de adultos. O fato é que o grande desafio ele disse, olha, para ensinar algo ao adulto é diferente de ensinar uma criança. Para a criança a gente ensina e pronto, ela recebe. O adulto não, eu preciso desconstruir aquilo que ele aprendeu, para depois ensinar aquilo que eu quero ensinar. Então, eu preciso desfazer alguma impressão que ele tem sobre o que eu estou ensinando, para depois ensinar exatamente o que ele tem ensinado. Porque às vezes eu vou dizer uma coisa, ele já tem uma construção sobre aquilo, e aquilo atrapalha. Tem que primeiro desconstruir para depois construir. Essa é a alfabetização de adultos. E esse foi o mesmo desafio de Jesus, porque aqueles homens, aqueles sacerdotes, aqueles escribas já começaram como adultos da palavra, construindo algo que eles mesmos construíram. Os sacerdotes já estavam vivendo e cumprindo a lei de homens, começando a viver na tradição de homens e desprezando a própria lei, a essência da lei de Deus. Os escribas na superfície da palavra. E Jesus tentando desconstruir aquilo que eles construíram. Aí as crianças, os meninos, já compreenderam logo, esse é Jesus. Esse é aquele que vai me salvar. Esse é aquele enviado pelo Senhor. Aquele foi referenciado no Salmo 118. Interessante, meus irmãos, é que os salmos não só textos de adoração, são só canções, muitos deles são proféticos. Parte dos salmos, são 150, parte deles são salmos messiânicos, salmos que revelam Jesus. A gente sabe que a palavra inteira, ela é centrada em Jesus, mas alguns salmos, eles revelam diretamente Jesus. E Salmo 118 é um salmo messiânico. Um dos versículos do salmo fala sobre a pedra que os homens rejeitaram. Essa pedra foi colocada como pedra angular. Quando você fala sobre o nome de Jesus na internet, hoje mesmo eu estava lendo comentários sobre uma questão onde o nome de Jesus foi levantado e outras pessoas jogaram pedras, outras pessoas rejeitaram, outras pessoas criticaram. Essa pedra que foi posta como Senhor, como pedra angular, muitos estão tropeçando nessa pedra. E o Evangelho é isso. E a nossa missão é essa, revelar que essa pedra, ela não é uma pedra de tropeço, ela é uma pedra de esquina, ela é a nossa referência. Ela deve ser a referência de cada um. É o gabarito, né? Nosso construtor aqui falando, o pastor Valdo trabalha com construção, e é necessário ter um gabarito, senão fica tudo errado, né, pastor? Tudo desalinhado, tudo feio. E Jesus, essa é a nossa referência. Só que muitos não creem nessa referência e começam a viver as suas vidas sem referência. E fica esse mundo todo desalinhado, todo desordenado, e nós estamos com essa missão de pregar o Evangelho. Está aí você com essa missão de pregar o Evangelho. Mas, meus irmãos, o que é interessante é que a palavra, ela é isso aqui, como se fosse um mar. E se você for ler a palavra superficialmente, você só vai entender superficialmente. Mas se você mergulhar no Senhor, em oração, em adoração, você começa a entender, como diz, né, a Manu sempre diz, o oculto e o escondido, o profundo. Porque o Senhor, mais do que uma religiosidade, Ele quer contigo uma intimidade, onde Ele começa a revelar algo que está dentro da palavra. E para aqueles que apenas leiam a palavra, é como as parábolas que eram ensinadas naquela época. Jesus falava em parábolas, mas aos seus, aqueles que estavam perto, Ele entregava o significado daquelas parábolas. Hoje, você lê a palavra,
mas só aqueles que chegam perto, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que oram ao Senhor, aqueles que buscam discernimento, eles entendem o verdadeiro teor daquilo que está sendo escrito e começam a aplicar corretamente a palavra, porque palavra por palavra, o diabo conhece a palavra. E se você for perceber, na tentação de Jesus, o diabo usou nada menos, nada mais do que a palavra. Ele disse, não está escrito isso, não está escrito aquilo. E se você não for hábil na palavra, não somente em conhecer, decorar, entender, mas saber o significado e quando usá-la. Porque a palavra também é a nossa caixa de ferramentas. E nós sabemos que precisamos usar aquilo que é certo na hora certa. E Satanás disse, Jesus, na tua palavra está escrito, na palavra do Senhor, que você pode se jogar, que os anjos se segurarão, então se joga aí. Aí Jesus, com a própria palavra, diz, não tentarás, Senhor teu Deus. E ele diz, olha, transforma essas pedras em pães. Está escrito. Não só de pão viverá o homem. E aí ele começa a rebater, porque ele conhecia o Senhor da palavra. Nós precisamos saber rebater o mundo, saber rebater as tentações, nós precisamos saber rebater aqueles amigos de Jó, conhecem os amigos de Jó? Aquelas pessoas que te levam para baixo, como aqueles amigos de Jó naquela época. E Jó conhecia, entendia quem era o Senhor, e ele rebatia. Sabe, nós precisamos, senão nós vamos cair no lamaçal, nós vamos cair. Mas nós precisamos entender quem é o Senhor. Por isso aqueles homens, aqueles maiorais, os principais, a Bíblia fala, os principais sacerdotes e escribas estavam indignados com Jesus. Enquanto os meninos estavam adorando a Jesus. Por isso, eu quero ser menino. Por isso você disse também, quer ser menino. E a palavra diz que, e Jesus mesmo fala aqui, e ele continua 16, ouves que esses dizem? Jesus lhe disse, sim, nunca leste pela boca dos meninos e das crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? E ele quer dizer aqui que nós precisamos ser como crianças, nós precisamos ser dependentes dele. Tão dependentes quanto crianças, como essa que passou correndo aqui, mas dependentes quanto crianças de peito, que precisam, de fato, do Senhor. Na palavra passada nós falamos, sem mim nada podeis fazer. Está em João, Jesus falou, nós falamos sobre a luva, a mão, a luva sem a mão quem é? Mas a luva com a mão, ela pode todas as coisas. Nós com o Senhor, nós com o Espírito Santo dentro de nós somos a luva, o Espírito Santo a mão, e Ele nos conduz à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Nós precisamos ser como meninos, ser como essas luvas, nós precisamos ser dependentes. Amém? Nós precisamos voltar ao princípio que foi falado aqui, que os meninos proclamaram, e o princípio que está embutido na palavra Hosana, adoração e oração. Nós precisamos voltar aos costumes antigos. O povo de hoje não ora mais, o povo de hoje não adora mais, e hoje foi uma grande dificuldade para mim parar, chavear, da adoração para a palavra, porque no meu pensamento, no meu coração, se o culto de hoje fosse adoração e oração, se o culto de hoje fosse Hosana, adoração e oração, nós cumprimos o nosso papel e o Senhor estaria aqui libertando e mudando os corações. Mas também nós entendemos que a palavra precisa também entrar nos corações. Por isso, chaveamos esse momento que também é adoração, para também entender o que nós estamos fazendo. E nós estamos também adorando, estamos orando. Antigamente, meus irmãos, eu lia a palavra, e somente lia a palavra, e orava pouquíssimo. Eu não exercitava a oração.
E muitas vezes eu li a palavra e muitas vezes eu não entendia a palavra. Mas quando eu comecei a ler a palavra em oração, eu comecei a entender a palavra. Porque era o Senhor que me ensinava. Quando eu fui menino, quando eu comecei a buscar mais o Senhor, depender mais do Senhor, orar mais do Senhor, eu fui revelado pelo Senhor. Mas quando eu pensava que eu era um escriba, eu era um sacerdote, eu era um principal, eu só lia a palavra, não precisava orar, aí eu começava a não entender o Senhor, ainda criticar quem entendia. Criticar quem estava louvando assim, criticar quem estava gritando assim, não entendia, não via Jesus ali. Mas quando nós somos dependentes do Senhor, quando nós somos dependentes do Espírito, nós começamos a ver Jesus nos lugares onde Ele está. E Ele está aqui, e Ele estava nesses louvores, e Ele ainda está aqui, e Ele ainda está falando aqui aos corações. Eu queria falar sobre um homem que ele viveu em 1850, entre 1850 e 1950, era avivalista. Ele veio das Ilhas Britânicas. Eu não conhecia, não sei se o pastor Walter conhecia, o pastor Timóteo já conhece, eu comentei com ele sobre ele. O nome dele é Smith Wigglesworth. Eu não sei pronunciar direito, por isso vamos ficar com Smith, tá? Smith. Então, ele era britânico, e quem conhece os britânicos são bem recatados. Sabe, enquanto os latino-americanos abraçam, os norte-americanos nem abraçam, os britânicos, então, falam com você assim. Então, os britânicos são bem recatados, mas esse homem não era. Ele tinha um jeito diferente. Ele tinha um jeito incomum. E ele também, os britânicos são muito educados. Mas ele tinha um jeito incomum. Ele era movido pelo Senhor, e ele curava de formas incomuns. Para você ver uma forma que ele curou uma pessoa. Ele estava numa reunião de oração. A mulher veio no leito, com o médico dela. O leito, o médico, veio no culto, e ela estava no estado terminal, ela veio no leito e com o médico. Havia uma fila de pessoas para serem curadas. Ele veio passando, e uma revolta santa tomou conta dele, e no lugar dele impor as mãos sobre ela, ele fez assim, na barriga dela. Ela fez assim, o médico, pronto. O médico matou. E ele deu as costas e passou para curar mais pessoas. E o médico ficou gritando, você matou ela. Ele disse, ela está curada. Ela está curada. E saiu curando o resto. E o médico brigando com ele, quando viu a mulher se levanta, gritando, dizendo, aleluia, glória a Deus, eu não sinto mais nada. E ele olha para trás, a mulher disse, glória a Deus, e o médico disse, ela foi curada. Ele disse, amém, agora vai glorificar a Deus. E passou, e também não deu nem bola não. Ele veio fazer o que tinha que ser feito, e ele estava curando. Aquele homem, era um homem que naquela época trabalhou com curas e maravilhas. Aquele homem, ele só trabalhava com crianças. Na época, a mulher dele que falava, e ele era gago, ele nem falava, então ele não pregava. A mulher dele pregava enquanto ele trabalhava com as crianças, depois conduzia para os cultos, e ele só ficava nesse ministério, até ouvir falar de um homem que era cheio do Espírito. E ele disse para a mulher dele, eu vou procurar esse culto onde há um avivamento. Ela disse, vá. Aí ele foi, aí o homem falou na vida dele, apresentou o Espírito Santo para ele se avivou de uma certa maneira, que voltou diferente, pediu para a mulher para dar a palavra, e ele começou a dar a palavra, ela viu nele uma pessoa diferente, começou a curar pessoas, e ele virou quem ele virou. Uma história de curas e milagres, depois você pode procurar isso. Existem documentários sobre ele. O fato é que ele disse 3 coisas que eu queria trazer para a igreja, para encerrar. Uma das coisas, ele disse, eu sou 1000 vezes maior por dentro do que sou por fora. Eu sou 1000 vezes maior por dentro do que sou por fora. A segunda coisa que ele disse aqui, alguns gostam de ler a Bíblia no hebraico, outros em grego. Eu gosto de ler a Bíblia no Espírito Santo.
E é sobre isso que eu queria falar. Algumas pessoas criticavam ele, assim como esses maiorais, esses principais, estavam criticando Jesus. E ele disse: fechem seus guarda-chuvas de preconceito e desfrutem das últimas chuvas. Ele fala das chuvas dos céus que se abrem. Porque Jesus veio inaugurar um tempo e ele mandou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio trabalhar um último tempo aqui na terra, onde o Espírito Santo seria derramado a todo aquele que adora e teme ao Senhor. Não somente restrito a profetas, a alguns reis. Agora o Espírito Santo está aqui, está aí. E nós estamos vivendo as últimas chuvas, meus irmãos. Nós estamos caminhando para o Apocalipse. Estamos caminhando para um reino centralizado. Percebam você que as coisas estão caminhando para aí. Aqui no Brasil, aqueles documentos que eram separados, agora é um documento único. Um ID único no Brasil. Cada nação começa a ter seu ID único, até globalmente nós termos um ID único. E por que não um governante único? Por enquanto, ainda não é possível. Mas, quem sabe, com guerras e caos no mundo, alguém não diga: olha, que tal pessoa governar o mundo? Quando o mundo aceitar que tal pessoa vai governar, essa pessoa é o anticristo. Aquele que tem a falsa ideia de que é um tipo de Cristo que pode trazer paz ao mundo, e tudo isso está escrito no Apocalipse. Nós estamos caminhando para isso. Aquele homem disse àqueles que o criticavam: nós estamos nas últimas chuvas, fechem os guarda-chuvas de preconceito. O Senhor tem muito para mim e para você. O Espírito Santo tem algo a derramar para você. Nós precisamos deixar de criticar, de nos indignar com algumas coisas. Está faltando isso, está faltando aquilo. E começar a entrar nessa chuva. Receber de Deus, ser como meninos, buscar a Deus, depender de Deus. E o Senhor vai te direcionar para aquilo que Ele quer fazer. Sabe, a igreja é um corpo e Ele vai te fazer fazer uma mão, vai te fazer um pé, vai te fazer um olho, vai te fazer uma boca, nesse corpo que é a igreja de Jesus. Ele diz também: fogo selvagem é melhor do que fogo nenhum. Ele diz: por mais que ele seja assim, seja impetuoso, seja muitas vezes bruto, mas é melhor do que não ter nada, igreja fria. Sabe? E ele tinha uma marca, ele era ousado, tinha muita ousadia, ele era implacável contra o inimigo, e as pessoas chegaram, repórteres chegavam: mas você curou dessa forma, por que você gritou com aquela pessoa? Ele disse: não gritei com ela, eu gritei com o espírito de enfermidade que estava nela. Ele era implacável com o inimigo. Ele tinha um discernimento que algumas vezes atrás daquela pessoa havia um espírito subjugando aquela pessoa. E Jesus fazia isso. Em quantas vezes ele foi curar pessoas, ele repreendeu um espírito de enfermidade. E nós precisamos abrir nossos olhos espirituais. Nós precisamos depender do Senhor. Aquilo que existe aqui na terra não é o que os livros dizem, não é o que os homens dizem, não é o que a mídia diz. O que existe é o que a palavra diz. Nós precisamos andar com o Senhor para viver a palavra, ver a palavra. Senhor Deus, abre nossos olhos espirituais, abre nossos ouvidos espirituais, identificar o que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida. Tantas escolhas a gente faz sem perguntar ao Senhor, sem pedir ao Senhor. E por último, meus irmãos, eu queria voltar àquele ponto. Ele diz que eu sou 1000 vezes maior por dentro do que por fora, porque ele sabia que ele não tinha uma boa aparência, ele sabia que ele não era um homem polido, ele sabia que não era um homem forte, mas ele sabia o que ele podia fazer espiritualmente. Ele estava certo da sua capacidade espiritual. Muitos aqui estão trabalhando a sua capacidade intelectual, indo para faculdades, fazendo cursos. Muitos outros aqui estão trabalhando a sua capacidade física, indo malhar todos os dias. Isso não é ruim. Trabalhar conhecimento, para adquirir uma nova posição no mercado, trazer o pão
de cada dia, e também buscar uma qualidade física, uma qualidade de vida por meio de uma atividade física. Mas o fato é, além da capacidade física, além da capacidade intelectual, você tem uma capacidade que é pouco explorada, que é a chamada capacidade espiritual. E você já viu alguma pessoa vendendo curso espiritual? Você já viu alguma pessoa fazendo isso porque não se vende? Não se vende o evangelho. Um homem chegou para os apóstolos e disse: eu quero comprar isso que vocês fazem, vocês estão curando pessoas, quanto é? Não se vende, meu amigo. É joelho no chão, é oração, é intimidade. É isso que o mercado não encontra aqui, é isso que as empresas não vão encontrar, é isso que o mundo não vai encontrar. Por isso que o mundo não entende, porque a igreja é um lugar de mistério, é o lugar do profundo, do escondido, aquilo que está profundo. Mas, se você se tornar menino, se você se tornar dependente de Deus, se você desenvolver sua capacidade espiritual, interessante, os meninos desenvolvem as suas capacidades espirituais. Sabe, se você já é adulto, você não tem para onde crescer. Mas se você é menino, você ainda pode crescer. Espiritualmente, nós precisamos ser meninos, sermos como crianças. E buscar em Deus o crescimento. Se você não ora, ore. Se você ora, ore mais. Se você não adora, adore. Se você adora, adore mais. Se você não jejua, jejue. Se você jejua, jejue mais. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. E nós? O Yong-Shu, da maior igreja do mundo lá na Coreia, cada irmão, ele dizia, ore no mínimo 1 hora por dia. Aos pastores, 3 horas por dia. Ali era templo, casa de oração, lugar de milagres. Se você quer ampliar sua capacidade física, vá para a academia todos os dias. Se você quiser ampliar sua capacidade intelectual, vá para o curso, vá para o colégio, faça um curso online. Mas se você quiser ampliar sua capacidade espiritual, dobre os joelhos, ore, leia a palavra, jejue, busque ao Senhor. E o melhor professor de todos os tempos te ensinará o Espírito Santo de Deus. Em João está escrito que o Espírito Santo veio para te mostrar a verdade. Tudo aquilo que é a verdade. Imagine o livro que tem todas as coisas que são verdade. É a Bíblia. Mas você precisa entendê-lo. Você precisa de um professor que traduz isso. É o Espírito Santo. E nós precisamos ampliar a nossa capacidade espiritual. E eu vejo aqui pessoas que começaram a orar, pessoas que começaram a dobrar seus joelhos, e eu vejo a capacidade espiritual aumentando, as pessoas se tonificando, a alma, o espírito ficando bombado, o espírito, ó, mulheres saradas no espírito, com todo respeito. Imagine o Senhor Jesus te preparando para uma guerra. Nós cantamos aqui sobre a guerra espiritual, ela existe. Nós precisamos estar capacitados espiritualmente. Smith era um homem capacitado espiritualmente. Ele disse: eu sou 1000 vezes maior por dentro do que por fora. E você pode dizer isso? Você pode dizer isso sobre você? Que o Senhor possa te honrar, te capacitar espiritualmente para ser aquilo que Ele planejou para você encontrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Amém? A igreja pode ficar de pé? Tem uma coisa que eu ainda não disse, eu vou esperar para dizer já já, no momento certo. Nós vamos entrar agora, meus irmãos, no momento de oração. Tem algo que aquele homem disse também que alguns não compreenderam. Ele disse assim: se o Espírito Santo não se move, eu o movo. Soa um pouco, como se diz? Ele muito, cheio de si, Se o Espírito Santo não se move, eu o movo.
Mas não é isso que ele quis dizer. Ele não quer dizer que ele controla o Espírito Santo. Ele quer dizer que se ele provoca, você está num culto frio, numa atmosfera espiritual, em um lugar de incredulidade, como você faz para aquilo virar em um ambiente de milagre, de adoração? Então ele começa a adorar, começa a clamar, ele começa a atrair a presença de Deus para aquele lugar. Sabe o lugar que você vai, às vezes é um hospital, às vezes é uma casa, às vezes é uma pessoa que você está conversando, você vê assim uma parede ali na frente, mas quando você desperta nela um espírito que clama Hosana, um espírito que adora ao Senhor e entende quem o Senhor é, e assim suplica ao Senhor, pede a Ele, salva-me, aí o Senhor faz. Foi isso que aconteceu, meus irmãos, quando Jesus chegou ao templo. O templo era um lugar que não tinha milagres. Naquela época tinha um lugar que tinha milagres, mas acontecia periodicamente, talvez anualmente, eu não sei, semestralmente, as pessoas faziam uma fila, e quando uma ventania dava, as águas se mexiam, alguém pulava na água e era curado. Olha como era raro o milagre. Jesus, onde andava, milagre acontecia. E quando Jesus chega no templo, ele vê as pessoas, meninos, dizendo, Hosana, Hosana, filho de Davi. Meninos louvando e suplicando. Resultado, cura, milagre. Eles viram pessoas em fila, dizendo, Senhor Jesus, salva-me. Senhor Jesus, cura-me. Senhor Jesus, liberta-me. Resultado, cura, milagres. Mas ele viu também pessoas o criticando, pessoas indignadas. Os principais fariseus, os principais sacerdotes e escribas. Resultado, nenhum milagre na vida deles. Mas aqueles que eram os meninos espirituais, eles buscaram e acharam. Por isso que foi dito aqui, buscai e achareis. É o que a Bíblia diz, buscai e achareis. Seja dependente como um menino. Jesus disse, vinde a mim as crianças. Ele disse, você precisa ser como uma criança. Ele disse que das crianças sai um perfeito louvor. Nós precisamos nos transformar em crianças, meninos espirituais, no bom sentido. Não é que a igreja seja cheia de meninice, não. É que a igreja seja uma igreja dependente do Senhor. Eu não posso vir a este lugar, a esse púlpito, sem perguntar, Senhor Jesus, o que é que o Senhor quer que eu fale? Eu não quero falar palavras de homens. Eu não quero falar conhecimento de coaches, de livros, de administração, de ciência. Eu quero falar sobre a tua palavra, mistérios que são do céu. Mistérios do céu, só pelo Espírito. E eu quero dizer, meus irmãos, que talvez eu nem tenha chegado ainda naquilo que o Senhor tem para mim, porque eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, para que eu possa entender aquilo que está além da superfície. Quem quer sair do raso? Quem quer sair da superfície? Os meninos buscam, dependem do Senhor, as crianças buscam. As crianças buscam ao Senhor, dependem dEle. Principalmente os meninos que a Bíblia fala, como os meninos de peito, aqueles bebês, que eles se alimentam da mãe. Que nós possamos nos alimentar do Senhor, nos alimentar da palavra. Continue se capacitando em outras áreas da vida, fisicamente, intelectualmente, mas não deixe o principal, que é trabalhar a sua capacidade espiritual. Capacidade espiritual é o que o Senhor quer trabalhar na igreja dele hoje. Só vai triunfar quem for capaz espiritualmente. Guerras virão, guerras já estão chegando, guerras já estão acontecendo. E nós precisamos estar preparados. Amém?